Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Fica Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajuda não seja pelo Pix, seja pela aposta, seja pelo Valeu. Sejam membros do canal, seja no nível 1. O nível 1 favorece a vocês, permite a vocês o uso de todos os cursos. E no nível 2, que permite a vocês, por mais R$2, fazerem parte do nosso chat no Telegram, né, e indicar os vídeos para o nosso canal. A quem estiver no nível 1, por favor, faça logo o upgrade. Vejam. O Brasil é um país onde as pessoas têm muitos problemas. E onde as pessoas têm muita ignorância. Mas teve um episódio da história do Brasil que foi particularmente grotesco. Na Inglaterra tem lá um prêmio, né? Os 100 maiores britânicos de todos os tempos. Eu acho esse negócio de britânico uma coisa patética, mas tudo bem usar esse termo britânico, né? E é o seguinte, né? E no Brasil você também teve os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E o vencedor foi Chico Xavier. No caso, o Chico Xavier, ele ganhou esse prêmio na final por 71% contra a Princesa Isabel, sendo o resto dos votos distribuídos entre a Princesa Isabel Santos Dumont. Em primeiro lugar, o Chico Xavier, ele é uma figura notável pela falta de discernimento espiritual do brasileiro, especialmente da elite. Ele foi alçado assim ao status de ícone espiritual, inclusive pela elite brasileira, né? Você via, por exemplo, o Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do mundo brasileiro, estava tinha em casa uma galeria de fotos, eu vi numa reportagem, né? Quer dizer, eu aqui com o Papa, eu com o Dalai Lama, e o mais importante de todos, Chico Xavier. Chico Xavier. Em primeiro lugar, a Globo fez uma campanha monstruosa em torno do Chico Xavier. Porque a Rede Globo, desde que o Roberto Marinho ficou gaga, ela começou a fazer uma campanha absurda para a difusão da doutrina espírita no Brasil. E tomaram o Chico Xavier como santo. Em segundo lugar, o Chico Xavier era de uma criatividade impressionante, porque naquelas psicografias dele, ele emulava os estilos de vários grandes autores brasileiros, né? Mas só brasileiros e quase só em português, algumas coisas em inglês e italiano também, né? Mas, por exemplo, ele psicografar Homero em grego antigo, Dostoiévski em russo, isso ele não fazia. Agora, que ele era uma pessoa de grande capacidade criativa, isso é fato. Ele era um grande autor e um grande ator também. Porque ele fazia aqueles shows. O Chico Xavier criou um espetáculo em cima da sua vida. Ele chegou até a fazer aqueles shows em que ele tirava o ectoplasma nas pessoas. Isso é um episódio absurdo da história do Brasil, né? O Padre Quevedo dizia que ele, apesar de ser uma pessoa uma figura claramente um tanto fajuta, não era uma pessoa gananciosa ao menos, era um homem muito caridoso, era uma pessoa muito que, tirando o que se passava na cabeça dele, que não se sabe o que é, se ele acreditava naquilo ou não, ele era uma pessoa assim muito bondosa, mas mesmo assim. Em segundo lugar, isso mostra uma incompreensão histórica, porque é um sinal de que no Brasil não se entende como funcionam as causas, como funciona a causalidade na história, como funcionam as causas mais profundas na história. Né? Isso é uma coisa que no Brasil não se entende de jeito nenhum. E o ranking, ele é extremamente absurdo. Vejamos. Claro que o Chico Xavier influenciou um fenômeno, que é essa presença do espiritismo no Brasil. E isso trouxe muitas consequências grandes.
Mas quem trouxe maiores consequências para a história brasileira? Quem teve uma maior repercussão? Chico Xavier ou o padre Cícero, né? Que nessa lista ficou no 32º lugar. Edir Macedo ficou no 13º lugar. Que é uma coisa absolutamente revoltante. Embora o top 12, com a exceção do Chico Xavier, que não merece estar lá, né? Seja relativamente tranquilo, você tem, por exemplo, a figura do Oscar Niemeyer, que é um artista menor e que no mundo inteiro, no resto do mundo já é uma figura um tanto mal vista. Ainda em vida começou a ser mal visto no resto do mundo, embora no Brasil tenha retido muito dessa reverência. Apesar de que, convenhamos, o Oscar Niemeyer teve uma influência realmente grande na história do Brasil, né? Ter sido um dos responsáveis por mudar toda a paisagem urbana brasileira. Quanto mais a repercussão que a obra dele em Brasília fez na política brasileira. Mas você tem, por exemplo, nesse top 100, Pastor Silas Malafaia no 26º lugar. Também. Renato Russo no 30º lugar. Qual a influência do Renato? O Renato Russo, ele pode até ter dado uma contribuição muito grande, certo? Para a formação da mentalidade da juventude brasileira. Mas ele não merece estar nesse 100 de jeito nenhum. Ainda que ele tenha influenciado o zeitgeist de uma época. Enquanto o Renato Russo fica em 30º lugar, certo? Você vê que Machado de Assis, certo? Fica no 41º lugar, certo? E logo atrás do Machado de Assis, no 42º, está Luan Santana. Ou seja, aparentemente, para esses brasileiros, a obra do Luan Santana é de uma grandeza tão grande quanto a do Machado de Assis. Mas vocês não precisam ficar tristes, porque o Machado de Assis é superado por figuras mais relevantes. Eu odeio ser. Por exemplo, o Machado de Assis está no 41º lugar. A Xuxa está no 40º. E o Rodrigo Faro no 39º. O Rodrigo Faro. Luciano Huck ocupa o 35º, certo? Logo na frente de Dom Helder Câmara, né, que esse não influenciou em nada o Brasil, não tem influência histórica nenhuma, que está apenas no 37º. Ivete Sangalo no 43º, né, 43, né? O Tiririca no 48, logo atrás de Leonel Brizola, né? Ou seja, a influência do Brizola na história do Brasil foi a mesma que a do Tiririca, né? O Paiva Neto no 51º lugar, né? Na frente, por exemplo, de Roberto Marinho, né? Roberto Marinho no 58º lugar, né? Logo atrás, por exemplo, do missionário R.R. Soares, né? Lua Blanco, certo? Número 71, né? Lua Blanco é uma atriz daquele remake brasileiro da novela Rebelde, que passou na Record, né? Eu me lembro mais ou menos dessa pessoa. Não sei cadê ela, não sei se ainda existe, nunca mais ouvi falar, né? O remake esse que eu nunca vi, diga-se de passagem, né? Porque masoquismo tem limites. Collor de Mello está apenas o número 78, certo? Collor de Mello é apenas o número 78, logo atrás, por exemplo, da Cláudia Leite, que é o número 75, e do Michel Teló, que é o número 72, né?
Roberto Justus entra na lista, número 96, não sei qual a influência dele, né? Maria da Penha merece estar bem acima, está no último, né? Merece estar bem acima pela influência que ela teve, né? Querendo ou não, no movimento feminista que se seguiu no Brasil. Não estou dizendo que nada disso foi bom ou ruim, né? Jorge Amado, que é talvez o segundo autor brasileiro mais lido no mundo, está apenas na posição 93ª, certo? Padre Landau de Moura, inventor do rádio, número 91 apenas, logo atrás do Anderson Silva, né? Tom Jobim entra no número 89 também, né? Ou seja, a obra musical do Tom Jobim, que teve uma repercussão mundial, não tem tanto valor assim, tá? Euclides da Cunha não está na lista, certo? Oswaldo Cruz está, né? Vital Brasil entra no número 98, só isso que merece o Vital Brasil, né? As milhões de vidas que o soro antiofídico polivalente, né, salvou no Brasil e no mundo, merecem só o 98. E o caso mais absurdo de todos, mais ainda que o Chico Xavier em primeiro, no 24º lugar, Manuel Jacinto Coelho. O senhor sabe quem foi, papai? Não é esse não. Manuel Jacinto Coelho é o fundador da cultura racional, que é uma seita derivada da Umbanda, da qual fez parte, entre outros, o Tim Maia, né? Se juntou todo o pessoal da seita e votou e colocou esse sujeito aí, que quase ninguém conhece, no 24º lugar, o 24, né? Pois é. José de Alencar não está na lista, né? Deixa eu ver aqui. Colocam o Betinho como uma figura mais importante que o Padre Cícero. Betinho no 31, né? E Luciano Huck logo após Tancredo Neves. O celular está tocando. Apareceu tanta coisa para avacalhar com esse vídeo, certo? Eu tive que refazê-lo já várias vezes porque veio muita coisa avacalhar. Eu vou desligar aqui essa porcaria, certo? Eu vou desligar aqui. Pois é. O Gugu entra no 49. O Gugu Liberato entra na 49ª posição, né? Ou seja, é interessante que você tem aqui vários líderes de seitas, né? Chico Xavier, Edir Macedo, né? Esse Manuel Jacinto Coelho, que eu não conhecia, né? O Paiva Neto, né? R.R. Soares, Valdemiro está na lista aqui também. Ou seja, como o brasileiro tem um discernimento espiritual precário. Olha, uma pessoa ver dons espirituais não é de Macedo. Eu me lembro daquele Throat Speak que foram perguntar ao Olavo de Carvalho, né, se o Edir Macedo era um falso profeta. Não, meu amigo. A resposta dele foi: não, o Edir Macedo não é um falso profeta porque você falar isso ofende os falsos profetas. O Edir Macedo é um falso merda. Né? Então, o negócio é... Hebe Camargo logo à frente de Monteiro Lobato. Né? Hebe Camargo fica entre Paulo Freire e Monteiro Lobato, né? O negócio é de nível baixo, né?
nível... Cláudia Leite está na lista. Cláudia Leite... Joelma está na lista. Né? Joelma. Raquel de Queiroz não tem, né? Talvez a escritora de maior influência no pensamento interno da elite, na evolução do pensamento interno da elite brasileira não está na lista. Né? Interessantíssimo. Eu não vou nem falar daqueles grandes brasileiros que ninguém conhece, né? O Ronaldo, fenômeno, está no 15º lugar, né? Está no 15º lugar. Ele quase foi para a final, né? Aqui um absurdo. No 19º lugar, Zé Alencar, o vice do Lula. O povo tinha uma veneração por esse Zé Alencar, que eu nunca entendi o porquê disso, né? Que assim que o Lula saiu do governo, quase ele faleceu, né? Foi um vice que, por pouco, o Lula não ficou sem vice, né? O povo tinha um culto a esse homem aí. Eu me lembro que nessa época até o povo mais antipetista que eu conhecia dizia que, não, esse Zé de Alencar, ele é assim um santo extraordinário. Eu nunca entendi isso, né? Pois é. Deixa eu ver se o Paulo Coelho tá na lista, né? O povo do Brasil tem raiva do Paulo Coelho. Ele não entrou na lista, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu acho que ele ainda merecia mais do que a maioria desse povo aí, né? Pela influência que ele teve nesse movimento New Age mundial, né? Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.